Olá, sejam todos muito bem-vindos à plataforma de educação à distância. Eu estou na aula SP. Sou a professora Liz Pereira de Souza, professora de língua portuguesa e produção textual, formada em letras e pedagogia. E vamos para a nossa última aula do nosso curso. E eu vou falar que é a última, porém é a mais importante de todas. Sim, é a mais importante de todas. Sem ela, você não vai conseguir responder, acho que pelo menos 70% das questões. Sim, porque até as questões que são baseadas na gramática têm interpretação e compreensão textual. É dela mesmo que estamos falando. Estamos falando da nossa aula de interpretação e compreensão textual. Se você conseguir, se você aprender a interpretar um texto, se você aprender a compreender um texto, eu digo para você que seus problemas acabaram em língua portuguesa, porque a maioria das questões são baseadas na interpretação. E aí o que eu acho legal é porque quando você aprende a compreender, a entender um texto, a resposta está ali. Você não depende de outros fatores, né? Você não depende de saber a gramática na ponta da língua, né? Mas a sua resposta está ali no seu próprio texto, na sua própria pergunta. Por isso que eu falei que ela é a mais importante de todas, porque a prova de língua portuguesa, a maior parte das questões é de interpretação textual em qualquer prova, qualquer tipo de concurso, qualquer banca, qualquer vestibular vai ser baseado na interpretação. Então, vamos aí para a nossa aula de interpretação textual. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar. Por que eu tenho duas palavras, compreensão e interpretação? Pode ver que eu tenho uma conjunção e. Eu somo uma ideia com a outra. Sim, porque são duas coisas diferentes. E a gente vai entender, primeira coisa, o que é compreensão e o que é interpretação. Então, vamos lá. Quando eu falo em compreender um texto, eu estou falando em você entender, simplesmente decodificar aquilo que está escrito no texto, tá? Ele está no texto, ele está escrito, ele está explícito. É exatamente o que o autor disse. Então, guarda isso, tá? Quando eu tenho perguntas, questões relacionadas à compreensão textual, elas são muito simples, porque eu só preciso localizar essa resposta no texto, tá? E quais são as perguntas? Como que eu vou saber? Tá? Então, as perguntas, elas normalmente vêm com os enunciados desse tipo. Segundo o texto, o autor, o narrador do texto quis dizer que. O texto informa que, no texto, de acordo com o texto, de acordo com o autor ou com o narrador, certo? Segundo o narrador, segundo o escritor, segundo o autor. Então, todas as vezes que eu tiver esses tipos de comando, eu sei que eu estou falando de perguntas, questões que estão ligados à compreensão. E aí eu não preciso fazer muito esforço, porque eu só preciso localizar. A resposta estará escrita, ela estará explícita. E eu só preciso identificar aonde está essa resposta. Quando eu falo de interpretação, aí é que a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Aí eu preciso extrair do texto, eu preciso retirar do texto essa resposta que não está explícita, mas ela está nas entrelinhas, tá? Ela está fora do texto. Então, a partir do texto, além do texto, tá? É aquilo que você conclui, é aquilo que você entende a partir da leitura daquele texto. Então, o autor, ele sempre quer te levar a refletir em alguma coisa. Ele quer te levar a pensar em alguma coisa, ele quer te induzir a alguma coisa. Ok? Só que ele não deixa isso muito claro no texto. Então, ele quer te induzir a quê? É exatamente isso que você precisa interpretar no texto. Isso é uma interpretação textual. Você vai além do texto. E por que é um pouco mais complicado? Porque depende, muitas vezes, da sua visão de mundo. Né? Depende, se você não sabe exatamente, nunca ouviu daquele assunto que o autor está falando, de repente isso fica um pouco mais complicado. Então, por isso que quando a gente estuda para uma prova, a gente não estuda somente aquilo que está ali, né? Mas eu preciso sempre estar antenado nas atualidades, em história, geografia, eu preciso estar antenado ali nas questões de filosofia, sociologia, as questões da sociedade, problemas sociais,
tá? Por quê? Porque esse é meu conhecimento de mundo, e é esse conhecimento que eu vou precisar para interpretar um texto. E como eu sei que é uma questão de interpretação, professora? Como que eu sei que eu não vou encontrar essa resposta pronta, mas eu tenho que deduzir a partir do texto? Então vamos lá. Os enunciados viram mais ou menos assim. É possível deduzir que? É correto concluir que? Conclui-se que? Depreende-se que? A partir da leitura do texto, pode-se inferir que? É possível subentender, olha lá, subentender, né? Ele não está explícito, mas é um entendimento que está ali, ó, né? Escondido, tá certo? Qual a intenção do autor quando afirma que? Então, tudo isso significa a mesma coisa: deduzir, concluir, inferir, depreender, subentender. Tudo isso significa a mesma coisa, tá? Que não estará explícita a resposta, mas você vai chegar nessa resposta a partir das indicações que o escritor, o narrador, tá? O autor do texto vai fazer. Por isso que eu falei que interpretação é um pouco mais complicado, porque ele é uma leitura mais profunda do texto, né? Ele exige um pouco mais de você. Eu vou dar um exemplo, tá? Olha só, quando eu falo assim, ó, o candidato suava frio durante a entrevista, o que a gente entende? Se eu estiver compreendendo, eu não vou entender nada além disso. Eu vou entender exatamente o que está escrito, que ele estava suando frio. Agora, se eu faço uma interpretação disso, eu já vou pensar, ele estava nervoso. Por quê? Existe um consenso de que quando você sua frio, você está nervoso. Quando você está nervoso, muitas vezes, você pega na mão assim, ó, você está suando frio. Entende que isso é um conhecimento de fora do texto? Tá? O texto em nenhum momento falou que ele estava nervoso. Mas eu entendo, pelo meu conhecimento de mundo, pela minha experiência, pela minha vivência, que quem sua frio está nervoso. Por isso que eu interpreto dessa forma, que o candidato estava nervoso durante a entrevista. Entenderam o que é compreender, o que é interpretar? Então, eu trago conhecimentos de fora para dentro do texto. E aí a gente fica numa linha muito tênue, né? Se fala assim, ó, segundo o texto, né, o candidato estava como durante a entrevista? Estava suando frio, e só. Aí eu pego uma outra pergunta, né? O que podemos entender, né? Quando o texto diz que o candidato estava suando frio, aí sim, aí eu posso entender que ele estava nervoso. É essa a diferença entre um e outro. Ficou claro? Tá certo? Então vamos lá. E aí eu preciso falar um pouquinho para vocês. Eu estou tentando fazer uma aula bem completinha para vocês, tá? Sobre tipologia textual. Porque quando eu falo em texto, eu falo em tipos de textos, tá? Então, esses meus textos têm objetivos, ok? Se eu entendo o objetivo do meu texto, eu entendo que tipo de texto que eu estou falando, vai ficar muito mais fácil eu saber a intenção do autor. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aí 5 tipos textuais. Então, tem gramáticos que acredito que são 6, né? E aí eu vou explicar quando a gente chegar aí na questão. Mas aí o grande consenso é que existe 5 tipos textuais. São eles os principais. Narração. Eu falo uma narração, eu estou falando de uma sequência de fatos. Ok? Uma sequência de acontecimentos. Eu estou falando de uma história. Tá? Narrar, contar um fato, contar uma história, tá? Os textos que são considerados narrativos, eu tenho conto, crônica, fábula, romance, novela, séries, filmes, narração esportiva, um boletim de ocorrência. São textos narrativos, eu estou narrando algo. O meu objetivo é contar uma história, é sequenciar um fato, tá certo? Quando eu falo de um texto dissertativo, aí eu falo de uma sequência de opiniões, uma sequência de ideias, que eu preciso defender essa ideia. Por exemplo, um TCC é o trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um debate, um discurso político, anúncio publicitário, que ele tem ali uma ideia, ele tem uma opinião. Redação de vestibular, um artigo de opinião.
Então, percebe? Um texto dissertativo, tá? O foco dele é opinar. Opinar sobre algum tema, opinar sobre alguma coisa. Tá certo? O texto dissertativo. O descritivo, eu já tenho aí, né, uma descrição. Descrever algo, descrever alguém, descrever um fato, descrever uma situação. Eu tenho, por exemplo, um manual de instruções, eu tenho o rótulo de um produto, ele me traz informações, ele me traz, né, a descrição daquele produto. Eu tenho a própria descrição de produto, sabe quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, por exemplo, e a gente precisa saber o tamanho, o peso, né, se vai servir para mim, se não vai. E aí eu vou lá na descrição do produto, tá? É um tipo de texto. Tabela nutricional, ok? Retrato falado, previsão do tempo, um projeto, uma planta, designer, sabe? Uma planta de uma casa. Então, aquilo ali é um texto descritivo. A bula, tá? A bula de um remédio, ela me traz a descrição desse remédio. E a gente vai ver que também ela pode entrar em outros, enfim, né? Por quê? Quando eu falo de uma bula, ela me traz ali, ela tem vários objetivos, certo? Ela tem um objetivo de descrever o produto, e também ela tem um objetivo, por exemplo, da prescrição, que ela me orienta. E aí eu entro. O que é a prescrição? É um texto que me traz comandos. É um texto que me traz verbos no imperativo. Lembra que a gente viu isso? Então, fale, limpe, ande, comunique, tá? Verbos que dão ordem, que dão orientações, tá certo? Por isso que eu falei que alguns gramáticos acreditam que são 6 tipos de textos. Por quê? Muitos, né? Texto prescritivo, texto injuntivo, vocês também vão ver esse nome, né? Acredito que um seja comando, ordem, e outro seja uma orientação. Mas os verbos são todos no imperativo, tá? Então, por isso que a gente usa tudo como texto prescritivo ou texto imperativo. Por exemplo, receita, né? Junte todos os ingredientes, misture todos os ingredientes, né? Asse no fogo baixo, tá vendo? Verbo no imperativo, são ali comandos. Uma prescrição médica, tome um comprimido a cada 12 horas. Um manual de instruções, né? Então, ele vai te instruir como utilizar tal produto, né? Então, abra com cuidado, encaixe a peça A com a peça B, ok? A bula, ela também me traz como fazer uso daquele medicamento, né? Uma prescrição. Um tutorial, regra de jogo, todos eles me trazem comandos. E aí eu digo também que sempre mãe é um texto prescritivo, né? Para vocês lembrarem aí, né? Ordem, mãe dá ordem o dia inteiro, né? Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Levanta, escova o dente, toma café, arruma a cama, né? Se veste, não é isso? Então, a gente dá ordem o tempo todo. Então, mãe, eu falo que é um texto prescritivo, sempre lembra disso. E o último, que a gente vai ver aí, o texto expositivo. O que é o texto expositivo? Ele me traz uma sequência de informações. Tá? Ele se faz de uso, por exemplo, de outros tipos de textos, mas o principal objetivo é informar. Por exemplo, a notícia. E você vai falar, mas é uma narração? Sim, é uma narração. Só que o objetivo dela não é narrar simplesmente fato, mas é informar aquele fato, tá? Um texto de divulgação científica, documentário, o rótulo, ele vai me trazer informações do produto, uma reportagem, um infográfico, dados estatísticos, tá? São tudo isso aí que eu falei é informação, tá? Então, o objetivo maior é informar, tá? Sabe aquelas pesquisas? Então, a gente, quando está em campanha eleitoral, então, pesquisas do Datafolha, pesquisas do UOL, né? E aí me traz a informação, candidato tal está em primeiro lugar, candidato tal está em segundo. Texto expositivo, está me trazendo informações, tá certo? Então, quando eu sei o objetivo do texto, fica muito mais fácil eu identificar informações nele. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. A tipologia é narração, dissertação, descrição, prescrição e exposição. Quando eu falo da tipologia, eu falo do objetivo do texto. Guardem aí. Quando eu falo desses textos que pertencem a cada tipologia, então, ó, o conto, a crônica, a fábula, o romance, são gêneros narrativos.
Quando eu falo TCC, monografia, debate, discurso, são gêneros dissertativos, então são gêneros textuais, tá? Então, qual é a diferença, tá? Vamos lá. A tipologia ele está ligado ao objetivo do texto. E o gênero está ligado às características, ao formato desse texto. Para vocês entenderem, ó, um conto tem o objetivo de narrar, ok? O romance também tem o objetivo de narrar. O filme também tem o objetivo de narrar. Mas todos eles têm a mesma característica, o mesmo formato? Eles são construídos iguais? Não. Então, cada um tem as suas características. Isso é o gênero. Porém, todos têm o mesmo objetivo, que é narrar. Então, se você se deparar com um texto, tá? A primeira coisa que você tem que entender qual é a tipologia, qual é o objetivo. E muitas perguntas, tá? Como essas aparecem nas provas, né? O objetivo do texto é descrever tal fato, informar tal acontecimento, tá? E aí você tem que identificar se esse texto tem o objetivo de narrar, dissertar, descrever, prescrever ou expor e informar. Tá certo? Então vai ficar muito mais fácil, vai clarear muito mais a sua mente na hora de interpretar qualquer texto. Tá certo? Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente: a denotação e a conotação. Professora, eu lembro que eu aprendi isso lá na minha época de escola, mas eu não lembro de mais nada. Então vamos lá. Denotação, tá? É o sentido literário da palavra. Lembra de dicionário? Por quê? É literalmente, tá? Como a palavra vai aparecer no dicionário, o significado que aparece lá no dicionário, tá? Isso é denotação. Então, denotação, denotativa, ele não me permite outra interpretação, tá? Eu tenho aquela interpretação literária. Então, eu penso o seguinte: eu quebrei a cara. Se eu estiver falando de uma denotação, literalmente, eu caí, quebrei algum osso, quebrei o nariz, ok? Mas se eu falo quebrei a cara, no sentido de que, olha, me dei mal, aí eu falo da conotação. Percebe? Percebe a diferença? A conotação ela tem um sentido figurado, ela é ambíguo, né? A palavra ela não é utilizada lá no seu sentido original. Então eu pego ela e coloco em outro contexto, tá? Isso é conotação, é o sentido figurado. Então olha lá para vocês entenderem o exemplo. Torrei todo o meu salário com fast food. Eu literalmente peguei o meu salário e coloquei lá no forno? Não. Eu quero dizer que eu gastei todo o meu dinheiro com fast food. Entende? Eu peguei essa palavra torrei e coloquei ele no sentido aqui de gastei. Conotação. Olha a denotação. A carne, não é o carne, tá, gente? A carne passou do tempo e torrou no forno. Ficou preta, queimou. Sim, aqui é a denotação, porque eu estou utilizando a palavra torrar exatamente no sentido dela, tá? Isso é uma denotação. Então, torrou no sentido de realmente queimar, denotação. Torrou em outro sentido, aqui de gastar, por exemplo, conotação. Ou, por exemplo, ai, nossa, torrei meu cérebro pensando, torrei meu cérebro estudando. Né? Você realmente torrou o seu cérebro? Não, né? Quer dizer que você ali fala, queimei meu cérebro, tá até saindo fumacinha. Sentido conotativo, sentido figurado, você não queimou o seu cérebro de fato, ok? Conotação. Então, conotação, sentido figurado. Denotação, sentido literal da palavra. Tá certo? Vamos lá. Quando eu falo também de textos, eu preciso entender se eu estou falando de um texto literário ou de um texto não literário. E isso é muito importante na hora de interpretar. Ah, por quê? O texto literário, ele vai me trazer, por exemplo, figuras de linguagem, ele vai me trazer uma linguagem subjetiva. O que é subjetiva? Emoções, sentimentos, ele vai trabalhar com a emoção e o sentimento do leitor. Ele tem uma linguagem conotativa, acabamos de ver aí, né? Vários significados, ok? Ele tem um objetivo aí, né? De entreter, tá? Eu vou até marcar aqui para vocês
para a gente não esquecer essa palavra. Então, ele tem o objetivo de entreter. Exatamente isso, trazer entretenimento, tá? Então, ele não tem um compromisso com a verdade. Olha só que interessante. Igual o texto não literário, que a gente já vai falar dele, tá? Ele não apresenta também um compromisso com a norma padrão da língua. Então, sabe quando eu falo de letra de música? E a gente vê várias coisas, por exemplo, verbos que não concordam um com o outro. Eu vou dar um exemplo de uma música do Charlie Brown. Acho que é do Charlie Brown. Fala assim: se não é eu, quem vai fazer você feliz? Se não é eu. Então, eu, primeira pessoa. É, tá? Eu tô no verbo lá da terceira pessoa. Ele é. Então, percebe que eu não tenho a concordância? Porém, eu sou numa letra de música, eu sou numa linguagem poética. E ele não tem esse compromisso, tá? Com a norma padrão, ok? Ele apresenta ali a ideologia do artista. Então, o artista ele pode falar o que ele quiser, ele pode expor o ponto de vista dele, né? Ele é livre para fazer isso, certo? E o público consome ou não se quiser aquilo. É uma ficção baseada na imaginação do artista. Pode ser também uma história verdadeira, né? Mas ele vai contar essa história verdadeira não com o intuito de informar, mas com o intuito de entreter. Então, por exemplo, poema, música, crônica, romance, conto, fábula, teatro, lendas, tirinhas, charge, novela, filme, séries, tá? São todos gêneros textuais literários, porque eu tenho esse objetivo de entreter. Eu uso figuras de linguagem, eu uso uma linguagem subjetiva, mexo com as emoções, tá? Um outro tipo de texto é o não literário. E aí é completamente o oposto. Esse tem um compromisso com a realidade, tá? O principal foco dele é informar, ok? Ele tem um foco aí de persuadir, né? De convencer você. Ele tem um foco de instruir, de refletir, questionar, analisar, criticar. É uma conversa mais séria, vamos dizer assim? É um papo sério, tá? Esse é o texto não literário. Ele é escrito em prosa, sempre, né? O que é prosa e poema, né? De repente surge essa dúvida. Poema é aquele texto dividido em versos e estrofes. Prosa é o texto dividido em parágrafos e períodos, que nós já vimos quando estudamos a sintaxe, o que é um período, ok? Tem uma linguagem objetiva, então ele não quer dar margem para você entender outra coisa, tá? Ele usa a denotação, o sentido literal das palavras. Alguns gêneros permitem escrever em primeira pessoa, como artigo de opinião, e outros não, como a notícia. Então, a notícia tem que ser imparcial. Ele não pode escrever em primeira pessoa, ele sempre vai escrever em terceira pessoa. Qualquer texto que eu escreva em terceira pessoa, o autor se distancia do texto, tá? E ali não deixa claro que é a opinião dele, o ponto de vista dele. Essa é a diferença de um texto em primeira e um texto em terceira pessoa, tá? Gêneros, por exemplo, não literários: notícia, reportagem, artigo científico, bula de remédio, manual de instrução, livro didático, dicionário, receita culinária, documento, um bilhete, uma redação dissertativa. Percebe que todos esses textos que eu falei, eles têm esse compromisso com a verdade, tá? Eles seguem a norma padrão da língua. E por que segue a norma padrão da língua? Por quê? Porque ele precisa se comunicar exatamente com o maior número de pessoas. Ele precisa que qualquer pessoa que pega aquele texto para ler entenda. E qual é a forma para isso acontecer? Utilizar a norma padrão. Por exemplo, se eu for utilizar gíria, se eu for utilizar uma linguagem regional, tá? Nem todo mundo que for pegar aquele meu texto vai entender. E a intenção dele é atingir o leitor. A intenção dele é que o leitor entenda o que ele está escrevendo. O texto literário, o autor, ele não está preocupado com o leitor. Olha que interessante, ele está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado em colocar ali o seu ponto de vista, os seus sentimentos, as suas emoções, tá? Então, existe essa diferença entre texto literário e o texto não literário. Isso vai fazer também toda a diferença na hora de interpretar um texto. Eu estou falando de uma linguagem conotativa, denotativa, qual o objetivo do texto, estou falando de um texto que tem um compromisso com a verdade, né? Não estou falando de um texto que não segue a norma padrão. Por quê? Está errado, né? Se eu pegar uma letra de uma música e essa letra ali não tiver uma concordância nominal ou verbal, tá inadequado? Não está inadequado. Então, são essas coisas que a gente precisa entender quando eu falo de textos, ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá.
Como ler um texto? Essa é a questão, né? Primeiro, tá? Você vai destacar as palavras-chave do enunciado. Você vai destacar as palavras-chave do texto. Então, você vai ler o enunciado primeiro, tá? Você vai entender o que ele pede, você vai ver ali. Ah, ele está falando da ideia central do texto. Ideia central, tá? Como que eu acho, por exemplo, a ideia central? Então, eu vou colocar palavras-chave do texto para ficar mais fácil, depois a gente vai falar do enunciado, tá? Palavras que se repetem. Olha só, elas se repetem como sinônimos, elas se repetem como hiperônimos. Como assim hiperônimos, professor? Então vamos lá, estou falando de um gato, tá? Aí eu falo um gato, eu falo um bichano, eu falo um felino, eu falo um animal. Então percebe, o animal, o felino são hiperônimos de gato, é um sentido mais amplo, um sentido maior, tá? Então essas palavras também se repetem como hiperônimos. Então fala, o gato fugiu de casa durante a noite. O animal voltou pela manhã. Percebe que o animal se refere ao gato, tá? Pronomes. Lembra que o pronome ele tem a função de retomar o nome, ele tem a função de substituir o nome, tá? Então, se eu tenho ali, eu falo, a desigualdade social é um dos grandes problemas do Brasil. Ela atrai muita fome. Ela está se referindo a quê? Desigualdades sociais. Esse tipo de relação no texto é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai começar a entender o texto. É a partir daí que a gente vai começar a entender qual é a ideia central. Essas palavras que se repetem no texto como sinônimos, como hiperônimos e como os pronomes, tá? Utilizando esses recursos, você vai encontrar a ideia central do texto, do que ele está falando, tá? Qual é o assunto? Qual é o assunto principal do texto? Porque o assunto eu vou repetir esse assunto durante todo o texto, porque é sobre ele que eu estou falando, tá? Destaque os tópicos frasais. O que é tópico frasal? A ideia mais importante de cada parágrafo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu estiver falando de um texto dissertativo, um texto que é opinativo, tá? Um artigo de opinião, por exemplo, na introdução, normalmente o autor vai apresentar ali a ideia dele e vai apresentar os argumentos. O que é o argumento? O porquê ele pensa assim. Ele só vai apresentar. Em que momento ele vai desenvolver esses argumentos? No parágrafo, tá? Então, se ele apresentou, por exemplo, 2 argumentos, 2 porquês ele pensa daquele jeito, ele vai ter 2 parágrafos de argumento, normalmente, de desenvolvimento. Cada parágrafo ele vai desenvolver um argumento. Então, qual é o tópico frasal, tá? É a ideia mais importante do parágrafo, é onde ele vai agora explicar o que é esse argumento que ele utilizou, o que é esse porquê que ele utilizou, tá? Então, por exemplo, se ele fala que o problema da educação no Brasil, por exemplo, tá? É a falta de infraestrutura e a falta de investimento, tá? Então, ele apresenta isso na introdução. O próximo parágrafo, ele vai dizer que a falta de estrutura em prédios escolares. Esse é o tópico frasal. Aí, a partir daí, ele vai explicar isso. Tá? No outro parágrafo, ele vai falar que é a falta de investimento. Então, falta de investimento em valorizar professores, em contratar mais profissionais para a educação. Esse é o tópico frasal. A partir daí, ele vai desenvolver como que isso acontece. Tá? Então, o tópico frasal é a ideia mais importante de cada parágrafo. Atente às conjunções. E aí, procure lá o que são as conjunções. Em outra aula, eu coloquei para vocês as principais conjunções. Tá? Então, por exemplo, eu tenho mas. Está frio, tá? Mas está sol. Então, percebe que ele me traz uma ideia de contrariedade, tá? E aí eu tenho, normalmente depois do mas, sempre vem uma opinião, por exemplo. Então, essa ideia que as conjunções me trazem, porque, no entanto, entretanto, sendo assim, essas conjunções, elas vão me trazer o sentido, elas vão me trazer essas relações de sentido entre uma oração e outra. Tá certo? Então, é muito importante atentar essas conjunções. Preste atenção nos sujeitos e nos predicados.
tá? Como assim? Eu não preciso identificar qual é o sujeito, identificar qual é o predicado, não. Mas eu preciso identificar de quem se fala e o que se fala dele. Isso é importante. Percebe que o sujeito e o predicado é isso, tá? Então eu preciso entender, está falando de quem aqui? Do país? Está falando do Estado? Está falando da educação? E o que eu falo da educação? O que eu falo do Estado? O que eu falo do país? Tá? O que o autor fala em relação a isso? Então, é de quem se fala e o que se fala. Essa relação eu preciso entender dentro do texto. Palavras desconhecidas. Na hora você não vai ter um dicionário e nem o Google, né? E aí a gente vai tentando buscar significado pelo próprio contexto. Essa é a principal. Toda vez que a gente fala, professor, não entendi tua palavra, leia o texto, leia o contexto, veja como ele está inserido e que significado, que sentido ele trouxe ali para aquele momento, tá? Então, antes do dicionário, no nosso dia a dia, antes do dicionário, a gente precisa fazer essa inferência, entender o significado das palavras, mesmo que a gente não conheça, através do contexto. Claro que se eu estou estudando, lendo o texto antes da prova, é claro que eu vou buscar esse significado, se eu não souber, no dicionário. E a gente deve fazer isso. Você deve enriquecer o seu vocabulário. E essa é uma dica importantíssima. Enquanto você estiver estudando para a prova, e não só para essa prova, né? Na sua vida, se deparou com uma palavra que você não conhece, procure o significado, amplie esse vocabulário, tá certo? Vamos lá. O que você tem que observar no texto? Observar o assunto principal do texto. Qual é o assunto principal do texto? Qual é o objetivo do texto? E a gente falou lá das tipologias. O objetivo é narrar, é descrever, é opinar, é informar. Qual é o público-alvo? Esse texto foi escrito para quem? Será que esse texto foi escrito para o público infantil? Será que ele foi escrito para um público que gosta de esporte, que gosta de política, né? Destaca as palavras negativas, tanto do texto quanto do enunciado, tá? Porque é muito importante isso. O nosso cérebro, ele está muito acostumado sempre com o positivo, sempre de achar aquilo que é certo, tá? Então, quando a gente tem palavras não, nunca, exceto, jamais, que são palavras negativas, o nosso cérebro ele tende a dar uma confundida. Então, destaque essas palavras para que você entenda muito bem o que ele está falando, tá? Retorne ao texto sempre que necessário. Sempre que necessário, retorne. Não tente pular etapas. Não dá para pular etapas, tá? Se você tiver tempo, faça o fluxograma. Então, se faz a primeira leitura do texto, faz a segunda, o que é um fluxograma, professor? Sabe quando a gente vai puxando as setinhas? Tá? Então, eu achei o pronome ele, por exemplo. Aí ele se relaciona a quem? Aí eu puxo uma setinha ali para quem que ele está se relacionando. Se der tempo, isso é muito interessante, tá? Mas normalmente a gente precisa ganhar tempo aí no concurso. Então, só faça isso, tá? Se de fato ficou uma pergunta que você não conseguiu entender de jeito nenhum. Aí você usa essa estratégia, tá? De puxar setas, relacionar ideias, tá? Fazer essas marcações. Vamos pensar aí por onde você vai começar. Não comece lendo o texto. Normalmente eu tenho um texto que você tem que responder 3, 4 perguntas sobre o texto. Não comece pelo texto. Sim, é exatamente o que eu estou falando. Comece pelo enunciado, comece pela questão, pela pergunta. Sabe por quê? Porque você já vai focado em que você tem que prestar atenção, tá? Muitas vezes, eu vou até falar para você, na própria pergunta já tem a resposta. Entende? Então, se você fizer uma leitura atenta ali ao enunciado, muitas vezes você já consegue encontrar a resposta ali mesmo. Vai no texto para confirmar, tá bom? Atente às palavras de comando, se eu estou falando de compreensão ou se eu estou falando de interpretação. Lembra? De acordo com o texto, segundo o autor. Interpretação, inferir, concluir, a partir, subentender, depreender, ok? E aí eu sei que se é compreensão, eu só preciso localizar essa resposta no texto, porque ela vai estar lá. Se é interpretação, aí eu preciso chegar nessa resposta a partir do texto. Exclua as alternativas ridículas. Sim, normalmente as questões são constituídas por 5 alternativas, tá? O que acontece aí? 2 delas normalmente não tem nada a ver, ok?
Se for 4 questões, uma dela. Uma ou duas dela não vai ter nada a ver. Tipo, você fala, nossa, que ridículo, sim, tá? Uma tem ali alguma coisa a ver, mas você vai pegar uma ou outra palavrinha, um ponto, uma vírgula, uma palavrinha negativa, tá? Que vai descartar. E aí você sempre vai ficar entre duas. Essas duas vão causar mais dúvidas, tá? E sim, são nos detalhes, são nas pequenas palavras, tá? Que a gente vai identificar a resposta, que a gente vai chegar nessa resposta correta, tá? Então vai por eliminação, muitas vezes. Você já elimina, porque se eu consigo eliminar 50%, olha só que legal. Eliminei duas. Se eu tenho 4 alternativas, já eliminei 50%. Já tenho aqui agora 50% de chance de acertar a questão, tá? Lá, destaca as palavras negativas. Gente, é muito importante. Então, assim, identifique a alternativa que não está correta. Identifique a alternativa que está inadequada, né? Identifique a alternativa em que o uso da vírgula não foi usado corretamente. Você entende? Então, destaque essa palavra, porque o seu cérebro vai procurar o que é certo. Ele não vai procurar o que está errado, ele vai procurar o que está certo. Então, por isso que você tem que destacar, toda vez que você encontrar palavrinha negativa, você precisa destacar, tá certo? Muitas vezes, como eu falei para vocês, a resposta a gente encontra no próprio enunciado, tá? E essa, gente, é uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês, tentando trazer aí o máximo de conhecimento possíveis, o máximo de dicas possíveis, tá? E aí, o que eu deixo para vocês? Leiam. Procure o hábito de leitura na vida de vocês. E aí você vai eliminar 80% dos problemas. Você vai acertar 80% das questões. Por quê? A maioria são questões em interpretação, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente saiba compreender e interpretar um texto, tá certo? E a gente vai ficando por aqui com essa aula importantíssima, que, ao meu ver, é a aula mais importante que a gente tem, porque é uma aula onde a gente consegue responder questões sem muitas dificuldades, se a gente aprende a ler um texto corretamente, ok? Muito obrigado e até a próxima.